e hoje nós iremos falar um pouco sobre jejum, mas eu já queria convidar aqui, se eu já estava pequeno ao lado do pastor Júnior, agora eu vou ficar ainda menor. Rodrigo e Deise, por favor, sente-se aqui ao nosso lado, eles irão juntos conosco compartilhar, nos ajudar a crescer. É isso aí, cara. Microfone para você e um microfone para você também, tá? Pode pegar o microfone. Seguinte, antes de nós começarmos, eita, tem alguma coisa diferente aqui, hein? Antes de nós começarmos aqui, terminamos com uma pergunta na quinta-feira passada. E a pergunta era relacionada ao jejum. Só que um vento bateu muito forte aqui no Etelvina e eu perdi o papel. E aí, eu gostaria de pedir para a Gabi, que foi a pessoa que fez a pergunta, que ela, por favor, se alguém pudesse, se tiver um microfone zanzando, se não tiver, eu vou lá agora. Gabi, se você puder, por favor, você faça a pergunta novamente. Ela vai lembrar, porque o vento não bateu para ela, bateu para mim. A paz, igreja. Vou tentar lembrar a pergunta completa que eu tinha feito semana passada, que era a respeito do jejum, essa disciplina. A primeira pergunta que eu tinha feito é: quando a gente faz jejum, seria uma forma de humilhação perante ao Senhor? A segunda pergunta a gente pode fazer jejum baseado em algum propósito específico? Por exemplo, libertação da família, enfim, outras petições que a gente faz diante de Deus. Terceiro, qual é a melhor forma e qual é o jejum que Deus... como a gente pode fazer um jejum que Deus se agrada? Graça e paz, boa noite. Precisaríamos de um seminário de 3 meses só para trabalhar essas 3 perguntas da Gabi. Antes de a gente entrar na questão do jejum, só fortalecendo aqui algumas coisas. Nós trabalhamos sobre disciplinas espirituais, a gente entra posteriormente na questão do jejum para a gente ser bem didático aqui, para não ficar solto os nossos assuntos. O que nós estamos propondo aqui para a igreja, para nós, como comunidade de fé, como cristãos, como crentes em Cristo Jesus, nós estamos propondo uma mudança de postura nossa. Nós estamos propondo aqui que possamos voltar à essência, voltar ao caminho correto, como diz o profeta Jeremias, no capítulo 6, verso 16, Jeremias diz que há necessidade de voltar aos caminhos, às veredas antigas. Eu percebo um grande distanciamento nosso hoje, por conta até do nosso tempo, do tempo que nós estamos vivendo, o espírito dessa época, a correria. Thaís citou na oração aqui sobre a correria. Não tem como, todos nós estamos envolvidos nessa correria, mas nós percebemos que não existe possibilidade de cortar caminho, não tem outros métodos. O Senhor já estabeleceu os meios pela qual nós devemos nos aproximar dele. Já foi estabelecido isso, o modelo já foi estabelecido. O Vinícius trouxe uma palavra aqui algum tempo atrás falando sobre isso. Êxodo 25, 9, o Senhor diz: faça conforme o modelo. E isso foi confirmado em outros textos também, né? O Senhor sempre lembrando o povo que precisa ser conforme o modelo. Mas a gente tem a tendência sempre de querer adaptar as coisas. Então, nós nos distanciamos demais da essência, daquilo que verdadeiramente fomos chamados para ser, a igreja que o Senhor Jesus sonhou na cruz. Então a nossa proposta aqui hoje, com essa noite de quinta-feira, é justamente a gente tratar sobre esses assuntos. Os irmãos perceberam aqui, por exemplo, nós mudamos um pouco a questão do ambiente, até mesmo o louvor. O louvor foi feito em congregação. Quantos ouviram a voz da igreja cantando aqui? Isso é maravilhoso, sim ou não? O Senhor habita no meio dos louvores, e nós não queremos centralizar isso em cima de uma pessoa, de uma personalidade, de um ministério.
Nós queremos trazer a glória de Deus para esse lugar, amém, irmãos? Nós queremos trazer a glória de Deus para esse ambiente. Se for preciso mudar, se for preciso alguém sair de cena, se for preciso mudar a forma, nós vamos fazer isso, porque nós queremos glorificar o nome do nosso Deus, amém? Então a gente começou a trabalhar aqui a questão das disciplinas espirituais, como o Vinícius falou. Começamos a semana passada e nós começamos a falar sobre a oração, porque a oração é o eixo principal de toda disciplina. Todas as outras disciplinas que nós vamos tratar aqui está completamente ligada à oração. A oração é o eixo principal, e as outras disciplinas, como o jejum, a meditação na palavra e as outras coisas que nós vamos tratar aqui, solitude. Quem pode falar mais uma disciplina aí? Contemplação, o que mais? Rodrigo, adoração, simplicidade, congregar, tantas disciplinas espirituais que são importantes para nós, mas todas elas estão conectadas à oração. Então, nós começamos a semana passada falando sobre a oração e lançamos um desafio, né, de assumirmos um compromisso diário de termos um momento de... Aí eu quero lançar a pergunta aqui, quem começou isso? Quem achou difícil? Quem falhou em algum momento? A gente vai falhar, mas não é porque você falhou que você tem que desistir. Lembrando que nós queremos trabalhar uma cultura, estabelecer isso como hábito na nossa vida. Mas eu quero dizer e louvar a Deus particularmente que tem sido bênção. Nós vamos crescer muito na nossa vida de oração, amém? Nós seremos uma igreja de oração. Não vamos só falar sobre oração, nós vamos viver oração todos os dias. E só deixando claro aqui algo importante sobre oração, para a gente fechar o assunto da oração, que eu quero bater um papo aqui com o Rodrigo e com a Deise também. Logo quando nós saímos aqui a semana passada, o pastor André me lembrou de uma palavra que eu ministrei aqui na igreja, falando sobre 5 princípios da oração. E eu fui fazer uma pesquisa ali no YouTube da nossa igreja e eu achei essa palavra. E se você quer anotar aí, se você está com dificuldade de orar, não sabe como orar, não sabe como começar a sua oração, a oração ela precisa de pelo menos 5 pontos importantes. Não vai engessar a sua oração nesses 5 pontos, mas esses 5 pontos é para que você tenha um ponto de partida. Comece orando, agradecendo. Amém, gente? Se você vai entrar na oração, comece com ações de graça. Quem está me ouvindo aqui? Agradecimento. Você tem muitas razões para agradecer. Domingo pregamos sobre o poder da gratidão. Estamos menosprezando muito a gratidão e precisamos trazer isso na nossa vida. Temos muitas razões para agradecer a Deus. Depois que eu pensei um pouco sobre isso, uns 15 dias atrás, que eu me vi reclamando. Eu me vi murmurando, não sei se vocês... Eu estava comendo um negocinho lá e eu comecei a reclamar daquilo. Eu falei, meu Deus, eu não posso reclamar. E depois disso, irmãos, eu agradeço por tudo. Eu falei, eu tenho que parar com isso. E a gente nem percebe como nós estamos menosprezando as bênçãos de Deus. Então, todo dia você tem razões para agradecer a Deus. Comece a sua oração agradecendo a Deus. Exemplo, acordou respirando. Glória a Deus, eu acordei hoje. Muitos morreram, mas eu acordei, respirando ainda. Saí de casa, nada me aconteceu, voltei, glória a Deus. Nós temos razões para agradecer. Então a gratidão é importante na sua oração. Coloque esse ingrediente na sua oração sempre. Agradeça a Deus. Segundo ponto, quem está anotando aí, anote. Segundo ponto importante para a oração. Thaís, ela aplicou aqui no momento da oração. Arrependimento. A gente precisa orar pedindo perdão, gente. Mas não é um arrependimento genérico. Senhor, perdoe todos os meus pecados. Senhor, perdoe esse pecado específico. Talvez você falou demais, talvez você xingou, talvez você fez alguma coisa. Você precisa colocar isso diante de Deus. Amém? Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Então tem que ter arrependimento, tem que ter pedido de perdão na oração. Você precisa se humilhar. Deus, pisei na bola de novo. Deus, caí no pecado de novo. Deus, abri aquele site de novo. Deus, falei aquela bobagem de novo. Senhor,
mais uma vez, mais uma semana, estou caindo no mesmo erro, eu te peço, me ajuda a superar isso, me dê meios, abra uma porta para que eu venha vencer essa situação. Então, o arrependimento é importante, eu esqueci. Terceiro ponto, rapidinho, aí entra a petição. Quem tem alguma coisa para pedir para Deus aqui? Uxa, eu tenho muita coisa para pedir para Deus. Então aí você começa a pedir. Não entra orando, pedindo não, gente, é tão chato, né? A pessoa, você vem conversar comigo, ou a gente está conversando aqui, ô Rodrigo, tudo bem? Ô Rodrigo, me ajuda. É chato já chegar pedindo, nem perguntou para ele, ou o filho, né? O pai chega no filho, né? Pode pegar o microfone para falar. O filho chega no pai, eu quero. Não, isso é chato. Sim ou não? Então, deixa a petição bem para o final da oração, sabe? Ah, Senhor, lembrando aqui, tem alguns pedidos para fazer, sabe? É claro que Ele conhece o nosso coração. Aí você vai fazer seus pedidos a Deus, colocar suas necessidades, e nós temos muita coisa para pedir. Quarto ponto importante na oração: intercessão, gente. Intercessão é você se colocar no lugar de alguém. Tem pessoas, milhares de pessoas, a começar dos nossos familiares, que estão precisando da nossa intercessão. Alan, fica de pé, por favor, Alan. O Alan está ali, ó. Quem pode dar uma glória a Deus pela vida do Alan? O Alan é resultado de intercessão. Pode sentar, Alan. Deus abençoe sua vida. Você está muito lindo, viu? Parabéns. Glória a Deus. Firme na casa do Pai. Conversando com o Sandro ontem, o Sandro falou para mim que chegou um momento que ele já estava até desistindo de orar pelo Alan. A Simone também, diante da situação, olhando a circunstância que ele estava vivendo, falou, não tem mais jeito. E chega alguns momentos que a gente sente isso, né? Não tem mais esperança. Mas há poder na intercessão. Olha o Alan aqui hoje, sentado na casa do Pai, livre, servindo a Deus, já está trabalhando firme, já comprou carro, já está, glória a Deus, todo domingo aceita Jesus aqui no altar, aleluia, daqui a pouco está pregando aí. Intercessão, eu e você precisamos interceder, continue intercedendo, então coloque esse ingrediente na sua oração. E por último, não menos importante, porém, acredito que seja essencial, e não existe uma regra aqui, esse é o primeiro, segundo, terceiro, a adoração. Coloque a adoração na sua oração, amém? Coloque a adoração. Adorar a Deus por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele fez e por aquilo que Ele vai fazer. Sempre elogie o Senhor nas suas orações, louve o nome de Deus, coloque o Senhor no seu devido lugar, exaltando o nome dEle, porque isso é importante para a glória de Deus, amém? Fechou o assunto oração, vamos para o próximo tópico aqui, em nome de Jesus. Vamos lá, Rodrigo e Deise, antes da gente entrar, passa o microfone para o Vini. O outro. Antes de eu entrar no assunto jejum, segura aí a pergunta, viu? Queria perguntar para o Rodrigo e para a Deise, por que eu trouxe eles aqui, porque eles ministraram, a gente está trabalhando nesse assunto já há alguns meses, eu queria saber de vocês, Rodrigo. O Rodrigo já me compartilhou algumas vezes aqui, assim que termina o culto, ele fala, poxa pastor, eu tenho sido muito abençoado, Deus está trabalhando, minha mente abriu. Eu queria que ele compartilhasse um pouco sobre isso, o que essas mensagens, o que a gente está aprendendo aqui, está fazendo a diferença na sua vida. Fala para a gente um pouquinho. Boa noite, gente, paz do Senhor a todos. É um privilégio estar aqui, uma honra, né? Primeiro agradecer a Deus por estar aqui, por mais esse momento, agradecer ao pastor, ao Vini, e bem, tem sido muito marcante essa série de mensagens que começou acho que há alguns meses atrás, deve ter uns 4 meses mais ou menos, né, que a gente está trabalhando, construindo um lugar para a presença de Deus, e tem mudado muito a minha maneira de olhar o Evangelho, de olhar as coisas, o reino de Deus, de trabalhar para o reino de Deus. Várias vezes eu tive a experiência de fazer o meu devocional em casa, de ler a Bíblia, de fazer um estudo e Deus me compartilhar uma palavra ali e eu aprender algo e eu chegar no culto e ser praticamente a mesma ministração, aquilo que eu tinha estudado pela manhã, aquilo que eu tinha aprendido pela manhã, e aí eu sempre compartilhava com o pastor Júnior, pastor, é incrível porque é algo que tem despertado a minha mente
para buscar mais de Deus, para construir um local para a presença de Deus. E eu lembro que uns meses antes de começar essa série de mensagens, eu lembro que eu tive um sonho, daqueles sonhos bem perturbadores, assim, que você sente aquele peso te sufocando. E acho que eu nunca na minha vida senti algo tão parecido e tão assustador e tão angustiante. E no sonho, tipo, vinha aquele peso, eu estava num lugar e aí vinha um peso sobre mim, e aí eu tentava repreender, tentava falar alguma coisa e não conseguia, só que eu sentia cada vez mais aquilo me sufocando, e eu acordei e logo em seguida eu consegui repreender ali, acordei, e logo em seguida eu tive um sonho, que tinha um altar destruído, era como se fosse um teatro, um altar. Lembra, pastor? Acho que eu compartilhei com o Rogério, estava aqui, com o pastor André, acho que o senhor estava também, pedi até oração, porque foi muito ruim o sonho, e no sonho tinha como se fosse um teatro, assim, um altar que estava todo destruído, todo sujo, todo cheio de teia de aranha. E quando o Jair falou semana passada da teia de aranha, me veio na mente essa questão do altar, e aí essa série de ministrações me fez lembrar que no dia que eu tive esse sonho, eu dobrei o meu joelho no chão assim que passou tudo isso, e eu falei: Senhor, eu preciso reconstruir o meu altar de adoração para o Senhor. Eu preciso começar a construir um altar para o Senhor aqui dentro da minha casa. Entendeu? Aqui na minha casa é um lugar onde o mal não pode ter liberdade, né? O mal aqui não pode prevalecer. Aqui o meu lar é do Senhor, a minha vida é do Senhor. Eu lembro que eu orei assim, eu falei: se eu morrer, que não seja para o inimigo, que não seja para o diabo aqui me sufocando. Eu quero morrer para o Senhor, eu quero morrer se for para a tua obra. Eu não quero morrer assim não. Se eu morrer, que seja uma morte digna, uma morte, né? E aí eu lembro que foi isso. E aí essas séries de mensagens têm aberto a minha mente, a minha visão para me posicionar em oração, em jejum, e graças a Deus tem mudado a minha vida, e eu acredito que também da minha esposa, né? Fala aí. Aí, a paz do Senhor Jesus a todos. Eu acredito que todos que estão aprendendo a respeito de construir um lugar para a presença está sendo, como que eu posso dizer, esmagada a cada dia, porque são verdades expostas diante de nós, que o nosso espírito quer viver, mas a nossa carne não quer. Então, são decisões que a gente tem que enfrentar, decidir realmente viver isso durante todos os nossos dias. Eu também tenho crescido muito com tudo quanto nós estamos aprendendo aqui, mas não adianta nós termos o conhecimento se nós não vivermos aquilo que nós aprendemos, né? Muitas pessoas estudam, se formam e não vivem aquilo que elas se dedicam o seu tempo, dedicam o seu dinheiro, fazem tantos planos e não colocam isso em prática na vida. E grande honra é nós aprendermos com o próprio professor, o autor da vida, a melhor maneira de nós vivermos e dedicar a ela. E eu tinha até feito a pergunta para o Vinícius, falei: poxa, como eu sei que o lugar que eu estou construindo é um lugar para a presença de Deus? Porque a própria palavra de Deus, no livro de Jeremias, há uma pergunta de Deus ao povo falando: vocês realmente estão jejuando por mim? Deus questiona o povo se o jejum que eles fazem é a Deus. Eu acredito que o povo logo se assusta com isso, porque tipo, poxa, se eu não estou jejuando a Deus, a quem mais eu posso jejuar? Então, se Deus está questionando isso, é porque realmente não é Ele que está recebendo isso. Então, eu trago isso para a questão de construir um lugar para a presença. Às vezes, a gente acaba fazendo algo para mostrar uma construção a alguém, sendo que na verdade dentro não há construção. Então, que cada ensino, tudo isso tem me feito pensar, mudar a minha forma de orar, mudar a minha forma de me posicionar, porque eu não quero construir um lugar para a presença que não seja para Deus. Que seja um lugar para a presença de Deus, e não um lugar para o meu ego, e não um lugar para elogios, para honras. Assim como a Thaís falou aqui na oração, as nossas máscaras têm que cair diante de Deus, não permanecem.
E antes um coração sincero que confessa a nossa podridão do que um coração mentiroso que expõe uma falsa santidade. Então acredito que a sinceridade, um coração aberto que reconhece quem nós somos de verdade, isso é uma preparação para um lugar, para a casa de Deus, para que Deus habite em nós. Então eu tenho aprendido isso, a confessar: Senhor, eu estou aqui, mas a verdade é que eu estou aqui hoje. E eu nem sei qual foi a última vez que eu fiz uma oração sincera. Senhor, eu estou aqui. E eu não sei qual foi a última vez que eu jejuei. Não sei sim, Jesus. Foi no dia 7 de setembro. Sabe? Nossa, Deise, que vergonha. Vergonha é a gente mostrar ser o que não é diante de Deus que sabe quem nós somos. E eu tenho aprendido isso, pastor. Me sinto honrada por me sentir amada. Porque a correção mostra amor, a correção mostra cuidado. E é isso. Bênção apostólica, meus irmãos, levanta as mãos. Depois dessa aula, dizer o quê? Não sei se o pastor Júnior quer, mas eu queria aqui aproveitar que vocês dois estão aqui e sugá-los mesmo. Eu sei que a gente faz isso na salinha lá e vocês se sentem até mal comigo, mas a gente tem partilhado das mesmas mazelas, às vezes, alegrias, tristezas, e é bom realmente ver o que Deus tem feito na vida de vocês. Isso exala claramente para nós, para a igreja, enfim. Mas, diante do tema que nós estamos trabalhando, diante de tudo que vocês falaram aqui, eu sei que a Deise já explanou muito aqui, muito bem, mas se vocês pudessem compartilhar conosco, uma determinada talvez mensagem ou talvez algum momento desses cultos que abriu ainda mais a visão para talvez alguma situação que vocês estivessem vivendo, e aí, claro, em conjunto, mas também individualmente, cada um. Eu acredito que seria bom até para nós como igreja aqui conseguirmos partilhar daquilo que vocês estão vivenciando diante de tudo que Deus ele tem nos orientado. Amém? Então, se quiser começar, desde se quiser falar também, acho que vai ser importante para nós aqui. Bom, eu tenho esse caderninho aqui, gente, uma dica de ouro. Anotem, compre um caderninho. Esse caderninho aqui quem me deu foi o Maicon, de presente. Benção pura. Aí, Maicon, obrigado pelo caderninho aqui, ó, benção. Então, arrumem um caderninho, gente, tragam para os cultos, anotem as pregações, porque a nossa memória ela é falha, a correria do dia a dia, ela nos faz esquecer. São tantas preocupações, tantas coisas que acontecem durante o dia, que acaba tirando muita coisa daquilo que a gente ouviu aqui e pode ser ricamente abençoado depois. Então, às vezes eu anoto a pregação e aí eu chego em casa, dou uma lida, dou uma repassada para entender um pouco melhor. Eu lembro da igreja de Bereia, né, que a igreja fala que os crentes de Bereia lá, eles eram mais ilustres do que os outros, porque eles ouviam a palavra, mas eles também iam conferir para ver se aquilo que estava sendo falado, que estava na Bíblia, né? E um dos cultos que me chamou muita atenção foi no dia 15/9, que o pastor Júnior pregou, e ele leu o Salmo 26:8. Deixa eu ver aqui na Bíblia do Vini. Rapidão. Salmo 26:8. Eu amo, Senhor, o lugar da tua habitação, onde a tua glória habita. Então, e aí eu coloquei aqui, cara, o que impede ao Senhor de morar dentro de mim, de eu estar na presença do Senhor, de nós termos um relacionamento? E aí ele foi ministrando, e aí ele falou, eu lembro que ele ministrou alguma coisa sobre o pecado, sobre a gente não confessar os nossos pecados. Então, quando a gente a gente não tinha combinado nada, não tinha conversado nada, e o assunto está meio que se encaminhando por isso. E a respeito da gente não confessar os nossos pecados, da gente não confessar as nossas falhas, as nossas culpas, isso é um impedimento claro, é como se fosse um muro que nos impede tanto de chegar até Deus e de que Deus chegue até nós. Então,
eu coloquei isso como meta também na minha vida. Senhor, eu preciso confessar os meus pecados, não genericamente. Senhor, perdoa todos os meus pecados que eu cometi hoje. Não, Senhor, me perdoa porque eu falei aquilo contra aquela pessoa. Me perdoa, Jesus, porque eu pensei isso de tal coisa. Me perdoa, Jesus, porque eu fiz tal ação e tal coisa. E aí, se você for parar para pedir perdão por todos os seus pecados no seu dia, deve gastar pelo menos 1 hora aí, no mínimo, fácil, entendeu? Então já tem motivo para você orar aí pelo menos 1 hora. Só pedindo perdão. Pelos pecados de um dia vai gastar uns 2 dias. Meu Deus do céu, só de um dia. Então isso me marcou, porque a partir daí também eu comecei a linkar tudo que eu tinha vivido a respeito de como estava sendo a minha vida. Assim, cara, a gente está na igreja, a gente está servindo, a gente está no altar, mas isso não era o suficiente, isso não era o que Deus estava querendo de mim. E precisou Deus me permitir que acontecesse algo ruim ali, que foi aquele sonho, aquela opressão, para que eu me despertasse, para que eu começasse a viver de maneira diferente. Então, confessar os meus pecados, daí abriu a minha mente para começar a orar, para começar a jejuar, começar a ler a palavra, e isso vai, tipo assim, uma coisa vai puxando outra, né? Uma coisa vai fazendo com que a gente chegue na outra, e dessa maneira a minha vida tem sido transformada. Eu tenho vivido experiências com Deus assim, que para muitos pode parecer besteira, mas para mim é uma experiência com Deus. De você, sabe uma experiência de você orar por algo de manhã, e 15 minutos depois você ter a sua oração respondida? Cara, isso é maravilhoso, e é algo simples, tá? Igual eu estou falando, para muitos pode parecer pequeno, falar assim, isso aí não é experiência. Bom, para mim é, sabe, eu orei. Quem mais orou por mim ali naquela situação? Tinha mais alguém ali? Eu orei, Senhor, eu queria, né, eu estou precisando dessa situação, desse momento, e não é por merecimento, não é porque eu estou me posicionando de uma maneira ou de outra, não é porque eu estou orando, não é porque eu me posicionei, é por bondade de Deus, eu senti nessas experiências que eu tive, que Deus estava cuidando de mim, mostrando assim, olha, eu estou aqui, eu estou do seu lado, até para fazer as coisas mais pequenas que você acha que eu nem dou atenção, para você saber que eu estou do seu lado, para você saber que eu cuido de você nos mínimos detalhes. Então, essa pregação, a partir daí, eu acredito que abriu, assim, expandiu a minha mente de uma maneira poderosa. E é isso. Glória a Deus. Antes de nós passarmos para a Deise, se você pudesse nos aconselhar aqui, diante de tudo isso que você vivenciou, claro que você pontuou muito bem, mas qual conselho você nos daria? Cara, o conselho é começar. A gente não quer começar, a gente é sempre impedido pela preguiça, pela falta de tempo. Na verdade, a gente fala que tem falta de tempo, mas a gente não tem falta de tempo. Eu desafio a você abrir um aplicativo aí no seu celular que mostra o tempo de uso do seu aparelho. Depois que você olhar o tempo de uso do seu aparelho, aí você fala para mim se você tem ou não tem tempo, que é o que eu fiz comigo. Entende? Então, quando eu olhei o tempo de uso de uma rede social só, não estou falando de todas, estou falando de uma só. No mínimo 2 horas e meia por dia, 3 horas. Tá certo que eu trabalho um pouco com isso, mas isso toma um tempo da minha vida grande. Então, assim, eu lembro que eu ouvi uma frase uma vez que, pelo menos para mim, fez muito sentido quando eu ouvi. O principal objetivo das redes sociais é mostrar no dia do juízo final que todo mundo tinha tempo para ler a Bíblia. Pelo menos 1 hora por dia. Então, isso para mim foi algo que marcou e eu carrego comigo para a minha vida. Sabe? Então, o conselho que eu dou, comece, não espere vir à vontade, que a gente não tem vontade de fazer nada disso que a gente está fazendo. A gente não tem vontade de estar aqui, a gente não tem vontade de orar, de jejuar, de buscar, mas a gente precisa buscar. Eu lembro que no discipulado, uma vez a gente estava conversando, o Maicon falou assim, cara, se a gente entendesse a necessidade que a gente tem de Deus, o tamanho da precisão que a gente tem de Deus, a gente nunca ia deixar de praticar, tipo, a oração, o jejum, a leitura. A gente ia, tipo, se derramar na presença de Deus. Porque se a gente entende que a gente precisa de um bem material, por exemplo, o quanto a gente se dedica para conquistá-lo? O quanto a gente se dedica para ter esse bem, para ter essa coisa? Então, eu acho que falta para a gente, assim, começar. Entendeu? Falta pra gente assim, cara, eu vou começar. Deus, igual Deus falou, sinceridade, Senhor, eu não tô com vontade de orar. Eu já orei várias vezes assim, Senhor, eu não tô com vontade de orar, eu tô cansado, eu trabalhei o dia inteiro, mas eu vou orar, Senhor. E aí eu orava com sono, mas aí eu levantava e acordava cedo às vezes para orar. Senhor, não quero orar, Senhor, não quero, mas eu tô aqui.
e a gente vai fazendo. É um exercício, né? E é isso. Muito bom. Daisy, e aí? Qual mensagem, ou ainda que não lembre qual mensagem, mas em que momento das quintas do tema que fez sentido para você em alguma situação, talvez que abriu sua visão, sua mente, para alguma situação que você pode partilhar conosco? Bom, bem no início mesmo das mensagens de quinta-feira, foram quintas-feiras espetaculares, não que as outras não tenham sido, mas eu lembro que, tipo, as 3 primeiras quintas, o pastor Júnior, ele veio trazer a respeito da importância de a gente expressar aquilo que realmente acontece, o desejo do nosso coração, a questão de a gente não ter vergonha de expor o nosso amor a Deus, seja chorando, seja se prostrando de joelhos, seja pulando. Então ele começou a falar disso, de preparar um lugar para a presença. E eu lembro que nos cultos estava quase a igreja toda pulando, não se aguentando, querendo expressar toda a alegria que estava tendo no coração, de reconhecer, de estar sensível ao agir de Deus e reconhecer a presença de Deus. E para mim foram dias maravilhosos, porque eu sou meio espalhafatosa mesmo, eu gosto disso. Eu gosto de gritar para Jesus o quanto eu amo, eu gosto de pular, eu gosto de me prostrar. E eu confesso que por determinados tempos e momentos eu me sinto acuada com isso, eu me sinto envergonhada por talvez as pessoas pensarem, tá querendo se exibir, só falta ir nas praças, fariseu, ficar cantando e gritando para que todos vejam, ninguém precisa de ver que você é santa. Aí eu fico, Jesus, não vou te entregar o que eu quero te entregar, porque vão me julgar, então receba o que eu tenho aqui agora. Mas apesar de ser engraçado, é real. Mas a partir desses dias que ele começou a trazer isso, tipo, poxa, preparar um lugar para a presença, e ele explicar isso a respeito de a gente expor o nosso amor, de a gente expor a nossa alegria, me veio também várias coisas que eu aprendi na minha vida, que para eu adorar em espírito, eu começo a adorar com a minha carne. Para eu dar espaço ao espírito, eu preciso começar a fazer isso com a minha carne. Eu ouvi isso de um outro pastor que eu considero muito. Ele falou assim, que para a gente, que o nosso corpo esteja sensível àquilo que Deus está fazendo espiritualmente, o meu corpo ele vai ter que se submeter a que o meu espírito quer fazer. Então, se eu estou com desejo de me prostrar diante de Deus, o meu corpo ele vai ter que se prostrar diante de Deus. Até mesmo uma vez o pastor Júnior estava explicando que os judeus, na frente do Muro de Lamentações, eles oram fazendo o símbolo de se prostrar, para que eles se prostrem não só em oração, se curvem não só em oração, mas que até mesmo o corpo deles se curvem. Então eu acredito nisso, e quando foi trazendo a respeito dessas palavras, isso me trouxe um ânimo de novo, assim, Senhor, recebe até mesmo a adoração do meu corpo, que o meu corpo pule, que o meu corpo caia no chão, que o meu corpo se prostre diante do Senhor, mas o meu corpo deverá expressar aquilo que o meu espírito quer expressar, queira ele ou não. E que, sabe, a gente não se prenda mais por questão de opiniões, porque, na verdade, aquilo que a gente expressa aqui tem que ser só a representação do que a gente já expressa em casa. Então, quando a gente vive isso em casa, quando eu estou aqui no culto, eu não consigo fazer diferente, porque é algo habitual que eu já vivo dentro da minha casa. Agora, o que eu já havia falado no começo, que não sejam máscaras, como a Thaís diz, viver algo aqui que eu não vivo dentro da minha casa, mas que esse lugar que nós estamos construindo mostre para a nossa carne que ela deve se submeter àquilo que está acontecendo do lado de dentro de nós. Jesus, eu te amo, amém. Então que a sua carne mostre isso e represente isso. Muitas vezes quando nós estamos doentes, enfermos, é porque na verdade a enfermidade já começou do lado de dentro. E que não seja só expressões de doença externa que nós venhamos mostrar,
mas que o nosso corpo expresse a vida do Espírito dentro de nós, por onde quer que nós formos. Então, isso me pegou demais. Eu fiquei assim, poxa, pode me chamar de fariseu, mas a minha vida tem que revelar Jesus, até mesmo com as minhas expressões, com o meu levantar de mãos, o meu ajoelhar, que seja tudo para a glória de Deus. E é os dias que mais me marcaram. Embora pareça repetitivo, qual conselho você nos daria diante disso? O Rodrigo falou que às vezes a gente não sente, né, vontade de orar, e a gente deve orar mesmo sem sentir. Mas o louco é que às vezes a gente sente vontade e às vezes a gente fica, ai, deixa passar, ai meu Deus. Quer que passa a vontade, né, de orar. Ai, meu Deus, passa. Ai, passou, ufa, deixa eu ligar a TV. E às vezes a gente não tem vontade, beleza, eu entendo. Mas às vezes com a vontade a gente quer deixar a vontade passar para fazer outra coisa. E o meu conselho é o quê? Se está sentindo a vontade, vamos aproveitar a vontade, porque não é sempre que ela vem. E quando não estamos com a vontade, nós vamos fazer essa vontade vir, mesmo sem ela aqui. Dobrando os nossos joelhos, levantando as nossas mãos, fazendo orações racionais. E oração racional não é oração insensível. Oração racional é algo que a gente está convicto do que a gente está falando. E quando a gente faz oração racional e Deus responde às nossas orações, a gente lembra. E muitas orações, às vezes na emoção, a gente nem sabe o que a gente entregou diante de Deus. Então, meu conselho, não se prenda. Faça o seu corpo se submeter, porque o espírito, na verdade o homem ele está sujeito, o espírito está sujeito ao homem. Né? A própria palavra de Deus fala, ou seja, o espírito só vai fazer até onde eu permitir que ele faça. O espírito de Deus ele não é bagunceiro. Enquanto eu dar a permissão para ele fazer, ele fará. Então que a gente dê essa liberdade. Quando nós cantamos, tens liberdade aqui, que ele realmente o tenha. Nossa, eu estou com vontade de dar um aleluia, mas vão pensar que eu sou doido. Então, o Espírito não vai abrir essa boca, não vai fazer isso. Ou eu me submeto e faço isso acontecer. Ou eu me submeto e faço isso acontecer. Não tem opção. Não tem opção. Isso que é importante para fortalecer isso que a Deus falou, sobre espiritual e corpo. Paulo diz aqui, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 22. O próprio Deus de paz vos santifique completamente, o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos plenamente irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Salmo 103, o salmista diz, bendiz a minha alma do Senhor. Então há uma necessidade de corpo, alma e espírito se render a Deus completamente. Amém, gente? Tudo que a gente está falando aqui está relacionado a buscar, a construirmos um lugar para a presença de Deus. Na realidade, o que nós estamos falando é que nós queremos avivamento. Na realidade, o que a gente está falando aqui, resumindo, a gente quer o Espírito Santo no nosso meio. A gente quer a graça de Deus no nosso meio, o mover de Deus no nosso meio. A gente quer entrar nos nossos cultos, não ser só atmosfera, ser luz, ambiente. A gente quer tocar na presença, ser impactado pela presença de Deus. Isso chama-se avivamento. Isso já aconteceu diversas vezes na história da igreja. E por que nós estamos trabalhando o tema disciplinas espirituais? Porque eu fiz um estudo sobre avivamento. Quantos estão me ouvindo aqui? Todos os avivamentos que aconteceram desde Atos e até no Antigo Testamento tinham duas coisas em comum entre esses homens e essas mulheres. Duas coisas eles fizeram. Todos os avivamentos que aconteceram ao longo da história. Não sei se você já leu algum livro sobre avivamento. Não sei se você já ouviu alguma história sobre avivamentos. Avivamento é quando a glória de Deus vem, a presença de Deus vem sobre uma região, sobre pessoas, e aquele lugar é sacudido, chacoalhado pela presença de Deus. E avivamento gera mudanças no lugar, no estado, no bairro. Duas coisas tinham em comum todos os avivamentos.
havia ali um grande anseio pela presença de Deus. Todos os avivamentos nasceram com pessoas com fome de Deus, anseio pela presença de Deus. Isaías 44, verso 3 diz: eu derramarei água sobre o sedento. Se não tiver expressão, se não tiver desejo, se nós não expressarmos, se nós não materializarmos, ficar de braços cruzados, ficar em casa, não praticar disciplinas espirituais, aguardar, não vai vir avivamento. Essa presença não vai vir sobre nós. Se ficar de braços cruzados, o dinheiro não vai cair na sua conta se você não sair para trabalhar. Assim não é. Quem tem que trabalhar todos os 30 dias do mês aqui, ou pelo menos 20 dias no mês, para você receber o seu dinheiro aqui? Levanta a mão. Quem recebe dinheiro sem trabalhar aqui, me dá senha porque estou precisando. Me mostra com quem. Da mesma forma, avivamento de presença de Deus só virá se tiver fome e sede da presença de Deus, desejo por Deus. Ele fala na palavra, Salmo 42, fala, vários textos vão falar sobre isso. Então, eu percebi isso, havia necessidade. Nós começamos então a despertar os irmãos aqui. Nós precisamos expressar nossa fome por Deus. Nós precisamos manifestar, materializar nossa fome por Deus. Os nossos cultos precisam ser cultos avivados. Os nossos louvores têm que ser louvores intensos. Nós temos que orar a Deus. Nós temos que manifestar esse desejo por Deus. Porque a palavra de Deus diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração. Amém? Segundo, aí entra o nosso assunto de hoje. Todos eles levavam a sério as disciplinas espirituais. Eles não brincavam no que diz respeito às disciplinas espirituais. Então, nós estamos tentando aplicar isso na nossa vida. Anseio por Deus. Mas a Deus falou algo interessante. Os 3 primeiros cultos nossos aqui, percebemos uma atmosfera diferente. Mas logo parece que vai entrando na rotina, ou a gente vai se acostumando, ou a gente não persevera e logo se esfria de novo. Por que se esfria? Faltou a constância, e constância só vem com disciplina. Deixa eu fazer um teste com vocês aqui, para a gente entrar no assunto da Gabi. Feche seus olhos, eu vou falar uma palavra, e você vai dizer para mim o que vem na sua mente. Quando eu falo a palavra fruta, abre os seus olhos. Qual fruta vem na sua mente? Cada um tem a sua fruta especial, né? Eu gosto de manga, então fruta para mim, manga é o primeiro lugar. Vamos fazer outro teste. Feche seus olhos agora. O que vem na sua mente quando falamos a palavra igreja? Abra os seus olhos. Quem pode falar? O que vem na sua mente? Sinceridade, gente. Alguém tem o prédio? Tem? Quem que eu tenho? O Rodrigo falou estrutura. Estrutura. Normalmente é o que vem na nossa mente quando nós pensamos em igreja. Vou para a igreja. Eu vou para o templo. Para o endereço Baltazar Barroso, número 118. Então, nós temos essa mentalidade de igreja hoje. A visão que nós temos de igreja é lugar. A gente mostra um pouco da nosso distanciamento daquilo que é a essência da igreja. Quando nós pensamos em igreja, logo vem a mente. Agora eu vou falar a palavra disciplina. Feche seus olhos. O que vem na sua mente quando eu falo a palavra disciplina? Vamos lá. Veio treino? Legal, né? O que mais? Disciplina. Regras, disciplina, regras. Chato. Não é legal. Não é legal. Mas é um bom ponto.
Eu, quando falo a palavra disciplina, logo veio a vara da minha mãe, a vassoura, correção, punição. Porque nós temos essa ideia de disciplina. Então, quando o pastor vem aqui e fala, precisa ter disciplinas espirituais para que você tenha comunhão com Deus e para que possamos construir um lugar da presença. O que acontece com a gente? Bloqueio. Ah, é chato. Eu vou apoiar. Vou apanhar. Disciplina. Aí o pessoal que está estudando matemática, português. Disciplina é punição, correção, regra, chatice. Anota uma palavra que eu vou te falar agora sobre disciplina. Disciplina é liberdade. Disciplina é? Na disciplina, você vai ser liberto do seu maior inimigo. E quem é o seu maior inimigo? Você mesmo. Na disciplina, a disciplina ela é uma ponte que vai nos ajudar, vai nos auxiliar a sermos livres de nós mesmos, sermos libertos de nós mesmos. Então, entenda a disciplina não como algo chato, entenda a disciplina como uma ferramenta que vai te libertar. Entre o que você é hoje e o que você será amanhã, nesse meio está uma ponte chamada disciplina. A disciplina é essa ponte, Rodrigo, entre o que nós somos hoje e o que nós queremos ser amanhã. A disciplina ela vai nos ajudar. O Adalésio falou uma coisa para mim. Adalésio? Ele disse que chegou uma certa feita aqui, no momento que ele estava treinando, ele parou de fazer aquecimento. E aquecimento é disciplina. Aquecimento é hábito. Precisa fazer aquecimento. Não dá para entrar no tatame e querer lutar sem aquecimento. É a mesma coisa, não dá para ser crente e vencer sem disciplina espiritual. Na hora que ele começou a lutar aqui, foi aqui. Deu estiramento muscular. Até hoje o cara não voltou. Não aqueceu. Fracote. Vem lutar comigo. Você está entendendo? Por que a gente está machucado toda hora? Por que a gente se machuca toda hora? Porque tem momentos na sua vida que você vai ir para a guerra e você já entra no campo e já se machuca igual o Neymar. Não, Neymar se machuca pelo seu time. Porque falta disciplina. Falta-nos disciplina. Disciplina é liberdade. A disciplina é a forma que você vai ser liberto de você mesmo. Então, nós já sabemos aqui que precisamos da presença de Deus, mas nós já reconhecemos também nas nossas mesas aqui que nós não conseguimos atrair a presença de Deus porque parece ser muito chato, parece ser muito absurdo, parece algo longe de nós. E qual que é o nosso maior inimigo? Nossa velha natureza, nós mesmos. Né? De vez em quando, boa parte dos nossos dias, quem está dominando a nossa vida é o nosso velho homem. É o Adão que não morreu completamente. Então ele domina a nossa vida. Então ele que vai falar: não, ora não vai para a igreja, melhor você assistir televisão, Netflix, vai passear. Você já foi semana passada para a igreja. Não é. O seu espírito está dentro de você, ele se conecta com Deus, ele vai dizer: você precisa orar hoje. Seu espírito vai falar para você: lembra da quinta-feira? O que você fez? O que você aliançou com os irmãos lá? Vocês fizeram um pacto lá dizendo que todo dia você ia dedicar um momento para mim. O Espírito falando no seu espírito. Romanos 8 fala isso. Mas aí o que acontece?
seu eu, o seu velho homem, o frescurento, sabe o frescurento que está dentro de você? Que fica se vitimizando, todos nós ficamos assim. É a alma, gente, a alma nossa é frescurenta. Eu descobri isso, a minha alma é cheia de frescura. Minha alma é movida por emoções. Depende do dia. Tem dia que eu amanheço, a alma está bem, então eu amanheço já. Mas tem outros dias que a minha alma está cheia de frescura, aí ela vai e domina meu corpo, e aí eu não tenho vontade de orar, não tenho vontade de ir para a igreja, e no culto, quando eu venho, não tenho vontade de orar, e aí domina tudo. Como nós vamos vencer isso? Disciplinas espirituais. As disciplinas. Então, você precisa olhar o resultado. Quem você quer ser? Quem você quer ser? Eu quero construir um lugar para o resultado e a presença de Deus. Então eu tenho que olhar para o resultado. Eu tenho que olhar para aquilo que eu quero ser. Então o que eu quero ser me fará ter disciplina. É igual um jogador de futebol, um atleta, é igual alguém que tem um foco, está aqui a Lu, que se formou na área aí de psicanálise, é isso? Foco. Quem fez faculdade aqui, gente? Faculdade. Foco porque você tem um propósito. Da mesma forma somos nós temos um propósito. Nós estamos construindo o quê? Um lugar para a presença. Então, se para esse lugar estar pronto, como a Deise falou, quando é que esse lugar vai estar pronto? Eu acredito que quando esse lugar estiver pronto, nós vamos saber que a presença vai estar aqui, de uma forma poderosa, que a presença manifesta de Deus vai estar no lugar, não a presença onipresença, porque a onipresença está também através dos louvores, onde estiver 2 ou 3, o Senhor está no nosso meio, mas a presença manifesta de Deus é outra coisa, é outra realidade, e é isso que a gente está buscando, é esse lugar. Então, para que esse lugar possa estar pronto, eu preciso exercer disciplinas espirituais. Então, não é da noite para o dia, não é imediato, é uma construção, e eu preciso trazer para a minha vida disciplina, porque a disciplina vai cooperar para isso. Disciplina espiritual. A disciplina espiritual ela vai te ajudar a você e eu exercermos a santificação. E santificação é o quê? Santificação é o quê? Santificação é matar esse homem velho e amadurecer o homem novo que está dentro de você. Qual que é a nossa meta? Ser como Jesus. A meta do crente não é ser pastor. A meta do crente não é um cargo na igreja. A meta do crente não é um ministério bem sucedido, uma estrutura. A meta do cristão é ser como Jesus. Amém, gente? Não é o que fazemos, é o que estamos nos tornando. Eu sempre falo isso. É o que estamos nos tornando. Isso é santificação. Santificação é matar esse homem velho. Esse homem que quer dominar. Esse homem que é inconstante. Esse homem dentro de você que quer o pecado, que ama o pecado, que está inclinado para o mal. E santificação também é amadurecer. Cada dia mais você está crescendo. Aleluia, gente. Glória a Deus. Isso é santificação. E como conseguimos isso? Através das disciplinas espirituais. E aí vamos entrar no assunto da Gabi. Gabi, você pode fazer a pergunta novamente, por favor? Coloca lá o microfone para ela. Eu queria, Gabi. O novo homem não gosta dessas músicas, né? O novo homem não gosta. Agora o velho homem chega o pezinho de balança, né? Ô Gabi, antes de você fazer a pergunta, fala para mim, Gabi, que você falou domingo. O que está acontecendo com você também no que diz respeito à questão da oração. Fala para a gente, né? Eu tinha comentado com o pastor e até mesmo com o Vini na quinta-feira passada, que depois que eu comecei a me aplicar mais a orar, realmente separar um momento para a oração e buscar me aprofundar mais na palavra, um pouquinho que seja todos os dias,
parece que eu fiquei mais sensível. E eu estava sensível à presença de Deus, no caso. Porque às vezes a gente vem para a igreja e a gente fica tipo, tá lá o louvor, tá tudo legal, mas você tá lá morrendo de sono. Mas esses dias, gente, domingo mesmo, desde o começo até o final, eu estava assim, num quebrantamento e eu não sabia o que era. Tipo assim, não era choro de tristeza por ter acontecido alguma coisa, mas é um quebrantamento de estar na presença de Deus. E praticar essas disciplinas espirituais está fazendo toda a diferença a respeito disso. Tanto que eu falei para o Vini, na semana passada, que foi a respeito de falar sobre oração, fazia tanto tempo que eu sentia meu coração queimando, desde o começo até o final deles falando sobre oração. E eu só segurando assim o choro, tipo, meu Deus, ele está só respondendo sobre oração, para que eu vou chorar, né? Mas eu só segurando o choro. Mas no domingo eu não consegui me segurar. No domingo eu chorei desde o início até o final. E ainda quando eu cheguei em casa, né, eu nem contei para o pastor, o Davidson ainda não tinha chegado, porque ele foi fazer um bico, né? E eu cheguei assim, tão assim, impactada, que eu ainda fiquei ali mais ou menos 1 hora ali, ouvindo um louvor, chorando na presença de Deus lá em casa, nesse domingo agora. Eu saí, eu cheguei assim, chorando assim, na presença de Deus. Eu falei, meu Deus, eu não quero que isso nunca mais acabe, só que 1 hora termina, né? E é isso, gente, quando a gente começa a se aplicar, não é aquilo que o Rodrigo falou. Não é que a gente é bom nem nada, mas eu creio que Deus ele honra cada passinho que a gente dá, cada esforço, cada trabalho de formiguinha que a gente faz. O Senhor ele honra e a gente sente de fato esse quebrantamento na presença dele. E fazia bastante tempo que eu não sentia isso, meu coração queimar, arder. E a oração e a meditação na palavra fez com que eu voltasse a estar sensível à voz de Deus. Agora imagine, gente, comigo, se todos nós começarmos a trazer isso ao nosso dia a dia. Imagine, todos nós aplicando disciplinas espirituais, orando no nosso dia. Quando nós nos reunimos aqui nos cultos, o que você acha que vai acontecer nessa casa? O que vocês acham que vai acontecer nessa casa? Quando você está preparado, aquecido, quando você chega e entra no tatame, você luta. É que a gente acha que a igreja é o jogo, mas a igreja é o intervalo do primeiro e do segundo tempo. O jogo, de fato, é a vida. A nossa vida com Deus diária, todo dia. Buscando a Deus com disciplinas espirituais, devocionais, orações, meditações. E aí o que a gente faz? Semanalmente nós nos reunimos aqui na igreja. 2 horas na igreja, terça, quinta, domingo, seja o que for. Quando nós estivermos nesse ajuntamento, aí a glória de Deus vai vir. Porque nós já estamos aquecidos, estamos já prontos para jogar. Olha o que está acontecendo na gente, que todo desmantelado para a igreja. Toda arrebentada a gente está vindo para a igreja. E aí, já percebemos isso nos nossos cultos aqui, o pastor, o líder, nós vamos adorar a Deus, a gente vai começar a adorar a Deus. Quando está 9h45 da hora de ir embora, que começou a perceber que mudou o ambiente. Porque a gente não entendeu ainda o que está acontecendo. Lembrando da palavra igreja, né? A gente acha que igreja é um lugar. Nós somos a igreja do Senhor. E outra coisa também, pastor, desculpa te atrapalhar, mas meu coração não aguenta. Nós temos também a tendência, e vocês vão... Isso acontece comigo, isso acontece com todos nós. Nós temos a tendência em condicionar a Deus de acordo com o que nós estamos sentindo. De acordo com o que nós estamos... pensando talvez, ou o que aconteceu no meu dia. Então, se me entristeceu, me entristeceu, então eu venho para a igreja, talvez Deus não seja tão digno assim, e eu não estou dizendo que Ele não é, Ele é, mas a gente chega aqui e sejamos sinceros, eu quero provocar vocês nessa noite também. A gente entrega de qualquer forma. Eu sei que, óbvio, Deus, Ele
como a Gabi acabou de dizer, como o Rodrigo acabou de dizer, os pequenos esforços, aquele que você realmente, mas sendo sincero, tem vezes que a gente chega real mesmo, desleixado, desmantelado, eu estou hoje, não recebi hoje, o 10º não caiu, perdi R$50 do meu salário, então eu venho... Deus não merece uma adoração condicionada a nossas sensações. Ele merece ser adorado por aquilo que Ele é, por quem Ele é. E o que Ele é? Um Deus de milagre, quando não há mais para onde ir, quando não há mais dinheiro na conta, quando não há mais alimento dentro de casa, quando não há mais perspectiva de vida, quando não há mais esperança na saúde talvez, é aí que Deus, Ele se manifesta. Nós precisamos ter essa consciência de que, ao entrarmos aqui, óbvio, tem vezes realmente que, na maioria até, eu também não quero estar aqui. Mas eu entendo que Deus não merece de acordo com o que eu estou sentindo. Ele merece ser adorado de acordo com o que Ele é. E o meu espírito precisa tomar consciência disso. Eu entro em batalha nos cultos aqui. Senhor, Tu és um Deus de milagre, Tu és a estrela da manhã, Tu és o leão da tribo de Judá, o Senhor nunca perdeu o controle. Parece santão, né, dizer isso, mas eu estou dizendo isso para a minha própria alma, estou dizendo isso para mim mesmo. Então, que fique aqui também esse conselho, que nós possamos nos achegarmos diante dEle e entender que não tem a ver conosco, não tem a ver com o dia que nós vivemos. É claro, Ele entende, óbvio, tudo bem, não tem a ver com o mês que nós vivemos. Nós estamos aqui para adorar, e eu quero citar uma coisa que a Thaís orou aqui. Senhor, qual oração o Senhor quer ouvir? Qual é o louvor que o Senhor quer ouvir? Qual é o coração que o Senhor quer hoje? Eu estou aqui, e eu quero te entregar como o Senhor deseja, como o Senhor merece, como o Senhor quer. Então eu queria só compartilhar isso, porque Deus, Ele não se move de acordo com as nossas emoções. Vai lá, Gabi, faz a pergunta para a gente encerrar essa noite aqui, vai lá. Vou tentar lembrar a pergunta inteira. E rapidinho, só para poder falar também, uma coisa que virou a chave na minha cabeça, foi depois que o pastor falou assim, que os cultos, na verdade, são intervalos da nossa vida. E uma vez a Thaís também falou assim, que aqui a gente precisa transbordar. E aí isso meio que mudou, porque antes eu vinha assim muito no culto assim, não, vou lá recarregar minhas energias, minha bateria, não sei o quê. E não, a gente precisa se encher todo dia para no culto transbordar. Isso virou uma chavinha na minha mente, assim, e aí eu fiquei com isso até hoje assim, na minha cabeça. Acho que isso também auxiliou bastante. E a respeito da pergunta, eu vou tentar lembrar direitinho o jeito que eu fiz. O jejum é uma forma da gente se humilhar para Deus. A gente pode ter um propósito específico para jejuar. Por exemplo, meu irmão precisa de uma libertação. Senhor, eu vou jejuar em favor do meu irmão. Ou então, Senhor, eu vou jejuar em favor de uma bênção específica. E terceiro, qual é a forma que o Senhor mais se agrada de jejum? Não estou falando em específico assim, só abster de comida, só abster de, sei lá, rede social. Mas assim, o que a gente pode fazer durante o jejum que o Senhor pode se agradar e receber? E qual é a melhor forma... qual é a melhor... eu esqueci a palavra, mas o que pode me direcionar a fazer um jejum? O propósito, qual é o melhor propósito? Vamos pontuar aqui, gente. Eu marquei algumas coisas sobre o jejum para não ser pego de surpresa. Primeiro, o que é jejum, né? O que é jejum? Parece tão simples. Não, jejum é o quê? O que é jejum? Da forma mais simples, o que é jejum? Vamos lá. Se abster de alimentação. Isso é jejum, amém, gente? O jejum da Bíblia é esse, o básico é esse, se abster de alimentação por um período de tempo. Amém? Você vai deixar de comer por um período de tempo. Nós podemos agregar o jejum também, está escrito em 2 Coríntios, capítulo, isso é para os casados, 1 Coríntios, capítulo 7, verso 5,
que Paulo fala sobre a intimidade de homem e mulher e fala também que pode agregar a esse momento de jejum também, nesse período, se abster de intimidade o casal. Também podemos renunciar e agregar no momento do jejum, deixar de coisas prazerosas, momento de internet e outras coisas mais que nós podemos unir ao momento do jejum. Mas o jejum bíblico é, de fato, deixar de comer, tá bom? Então, se você quer fazer um jejum, não, eu quero fazer um jejum só de internet. Legal, mas é um jejum. É um jejum. Não, pastor, desculpa interromper. Você vai fazer um exame, o médico fala, você tem que ficar 8 horas de jejum. Aí chega pro exame, fez jejum? Fiz, fiquei sem Instagram. Que? Volta pra sua casa. Esse aí é o jejum da Shopee. Cadê o assistente do microfone? Porque assim o chiclete vai não deixar eu ficar morrendo de fome. E eu fui proibida de fazer o exame porque eu estava mascando chiclete. Justamente. O médico fez isso com você. Quando ela falou, você tá. Não, ela perguntou, você tá mascando chiclete desde que hora? Eu falei, a hora que eu saí de casa. Tinha 1h30 que eu peguei trânsito. Mas por que tu foi mascar o chiclete? E porque eu queria não sentir fome. Eu achei que eu ia só. E era chiclete sem açúcar. Hálito eu achei também, que eu né? ia só, tipo, dar uma segurada no meu estômago, porque eu passo mal, de verdade. Aí eu fui proibida de fazer a coleta de sangue, porque eu estava mascando chiclete. Então vamos lá, vamos ficar bem claro aqui para aqueles que não sabem, o jejum é ficar sem comer e beber E não mastiga em chiclete. por um período de tempo, amém, gente? Segundo ponto aqui sobre o jejum, importante, que é importante destacar aqui, que o jejum, não existe uma regra, um modelo bíblico de período de tempo. A Bíblia não nos dá, você precisa jejuar 6 horas, então está aberto, então é conforme conforme a maturidade. Não, repete. Não, pera aí, gente. Maturalidade. A maturidade. Maturidade, essa palavra. Cada um pode falar. Comer sem beber nada, ou tipo assim, ficar só sem tomar refrigerante, ou sem comer carne. Então, o jejum bíblico, o primeiro jejum bíblico, O original. o jejum clássico, é o jejum sem comida e bebida, ok? Esse é um jejum que a gente falou agora. Existe outro jejum também que é baseado no jejum de Daniel. Daniel ele fez um jejum parcial. Que foi um jejum onde ele se absteve de coisas desejáveis durante o período de tempo. Então você pode fazer esse jejum também, que é um jejum parcial. Eu vou ficar um período de tempo sem uma coisa específica, sem refrigerante, sem... E a gente faz isso aqui na igreja uma vez por ano, que é o jejum de Daniel durante 21 dias. Então esse é um jejum parcial, né? Mas um jejum bíblico mesmo, aqui a gente tem que trazer para a nossa vida que talvez existem pessoas aqui há 40 anos que não faz ele, é o jejum total. Um período de tempo sem comer e beber. Agora, preste atenção. É possível você orar sem jejuar. Amém, gente? Mas é impossível você jejuar sem orar. Então, não é só ficar sem se alimentar, porque se você ficar só sem se alimentar, é dieta. Dieta que você está fazendo. Então você ficou ali um período de tempo sem comer apenas e foi uma dieta. O pessoal está fazendo uma dieta aí. Fala essa palavra. Jejum intermitente. Palavra. Um período de tempo para desintoxicar o corpo. Se vocês estão fazendo isso, já foi comprovado que isso é bom. Olha só, a ciência está comprovando um negócio que Deus falou lá no começo que é bom para a gente. Né? Então, você pode orar sem jejuar, mas você não pode jejuar sem orar. O que você quer falar? Rápido, você viu? Foi bem rápido.
Pastor, Para testar se o coração tá bom depois de tudo que você passou. Pastor, se a gente quebra o jejum, só escrevi para mim não esquecer. Por exemplo, a gente começa um jejum de 30 dias. E aí a gente quebra o jejum. A gente começa do começo ou a gente acrescenta mais dias? Envolveu matemática, eu já me perdi nos dias. Porque Eu acredito que eu voltaria. se é válido, tipo, começar da... Sim, a gente vamos trabalhar esse assunto daqui a pouquinho. Tem uma questão de motivação, né? Quebrei, vou jejuar amanhã. Se Deus conhece o coração, poxa, não sabe o que você está fazendo, você está fazendo algo sério, você quer se aproximar de Deus. Então, se você vai começar de novo, se você vai começar de onde você parou, isso pouco importa. Entendeu? O que vai fazer diferença é se de fato você quer continuar, porque você quer realizar isso, porque você tem fome de Deus, você quer se aproximar de Deus. Então, acho que não tem uma regra, vou começar de novo, entendeu? Então, acho que, não sei se eu respondi. Você quebrou? Você tá brincando. Você quebrou, né? Galera, ó, eu falei aqui pro Rodrigo, nós teríamos que ter, sabe aquela conversa boa eu creio que existem conversas boas de família, sentados à mesa, sem briga, sem treta. Mas brincadeiras à parte, nós estamos aqui falando do jejum e todo ponto que foi tratado aqui, gravem isso por favor, todo ponto que foi tratado aqui é baseado numa pergunta de como fazer. Repete comigo, como fazer? Como fazer? E vou te ensinar as 3 perguntas mais poderosas que existem. Como, o que e por quê. Nós, na maioria das vezes, temos dúvidas de como fazer o jejum. Só que na realidade, a nossa pergunta deve mudar. Não é como fazer o jejum, mas por que eu faço o jejum. A nossa pergunta inicial não deve ser o como fazer. Claro, de forma básica e bem objetiva e bem clássica, como o pastor Júnior já pontuou aqui, é realmente se abster de alimento. O que é? Seria isso, realmente se abster de alimento. Mas a pergunta máxima é, por que fazer isso? E eu quero ler um texto com vocês, que é um texto muito forte, que está em Mateus 9. Se você puder abrir. Jesus é interrogado acerca do jejum. Capítulo 9, versículo 14. Vocês têm mais alguns minutinhos aí? Sim? Esse papo é muito bom e nós já vamos encerrar. Mas olha só. Versículo 14. Quem achou, diga achei. Capítulo 9, versículo 14. Então os discípulos de João vieram perguntar-lhe a Jesus: por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não? Jesus respondeu: como pode os convidados do noivo, olha só, como pode os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhe será tirado, e então jejuarão. E aí, no versículo 16, ele traz o texto que o pastor Júlio falou na semana passada: ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Nem se põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, a vasilha rebentará, o vinho se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova, e ambos se conservam. Ponto aqui, muito importante para nós. A nossa dúvida maior sempre é: o que nós devemos jejuar? Ou qual é o jejum? A maneira certa de fazer. Gravem isso: abstenção de alimento. Jejum é isso. Jejum é, beleza, você quer ir pôr sua rede social, ok, cada um conhece o seu coração, o seu vício, quer aí, pô, a Coca está me maltratando, e aí, beleza, jejum bíblico é alimento, ok, mas a pergunta primeira é, por que fazer jejum? E o texto no capítulo 9, no versículo 14, nos responde algo muito interessante, e eu não sei se vocês ficam chocados, ou ficarão, ou ainda mais apaixonados por Deus, como eu fico ao ler esse texto.
é que o contexto aqui, perceba, Jesus está falando de algo muito sério. Ele está falando de um noivo que está presente. E como pode, olha o texto, como podem os convidados do noivo estarem de luto enquanto o noivo está com eles? Ou seja, se o noivo está com ele, eu não fico de luto, eu faço festa. Agora ele vai continuar. Virão dias que o noivo lhe será tirado. Então, eles entrarão em jejum. Por quê? O contexto aqui é de ausência. Repete comigo, ausência. Por que nós devemos jejuar? Eu tenho saudade do meu mestre. Porque a resposta da pergunta do porquê jejuar não é eu quero um casamento novo. Eu quero te provocar nessa noite. Não é eu quero um emprego novo. Me perdoe se você vai ficar triste comigo, mas não é. Eu quero uma carteira assinada. Desculpa, mas não é. Gui, não é. Senhor, eu tenho tal salário para receber, uma causa na justiça e... Desculpa, não é. Eu não estou falando qualquer coisa, eu não estou falando uma heresia, eu não estou sendo equivocado, eu estou sendo plenamente bíblico. A Bíblia não nos dá respaldo nenhum para nós jejuarmos para coisas materiais terrenas que satisfaçam o nosso coração. A Bíblia nos dá respaldo bíblico para jejuarmos em um único motivo: eu tenho saudade do noivo, ele não está aqui. Por que eu e você vamos jejuar? Eu tenho saudade do noivo. Porque eu e você entraremos em luto, em choro, diante da presença do Senhor, nos abstermos de um alimento e ali lutarmos em espírito contra a nossa carnalidade, é realmente dizer: Senhor, eu tenho saudade do Senhor. Eu tenho saudade, é isso que Jesus está dizendo. Virão dias em que o noivo lhe será tirado, e então jejuarão. O contexto é de ausência. Por que jejuar? Eu tenho saudade do meu mestre. Eu sei que isso dói no nosso ego. Eu sei que isso fere a nossa alma, porque a gente ainda acredita que Deus está condicionado. Meus irmãos, condicionado aos nossos desejos carnais. Deus quer que a gente tenha um desejo: eu tenho saudade do meu mestre, porque Ele supre toda a minha vida, porque Ele é a esperança para minha alma, porque Ele é a cura para minhas feridas, porque Ele é a vida em meio à minha morte, Ele é a paz em meio à guerra dos meus dias. Eu tenho saudade. Eu anotei aqui o primeiro ponto principal do jejum, dentro disso que o Vini falou. Jejum, em primeiro lugar, é para nos aproximar de Deus. Dentro disso ele falou: o jejum é a ausência da presença. Então eu jejum porque eu quero me aproximar de Deus. Hernandes Dias Lopes diz que jejum é fome de Deus. Amém, gente? Zacarias 7:5 diz sobre isso, que o jejum ele serve para nos aproximar de Deus. Nós jejuamos para Deus. É o que o texto que a vez falou de Jeremias também. Fala a todo o povo dessa terra. Coloca para mim o texto aí. Fala a todo o povo dessa terra e aos sacerdotes: quando jejuaste e pranteastes, verso 6. Aí ele vai falar sobre o período do tempo e tal. Foi para mim, verso 6, ó. Volta lá o texto, volta lá, essa parte. Foi para mim que jejuastes? Então o jejum, para quem que é o jejum? Para quem que é o jejum, gente? Então, o primeiro ponto aí, anota: o jejum é fome de Deus. É para Deus. Amém, gente? A cidade de Nínive tem esse exemplo, né? Eles receberam uma sentença e entraram no jejum para essa Anotei aqui também. Quer fazer uma pergunta a você? Não, pastor, só quero fazer um adendo aí dos tipos de jejum. O senhor falou do jejum da intimidade do casal. Lembrando que o jejum da intimidade do casal tem que haver o consentimento dos dois. Tem que ter o entendimento dos dois. Jejum tem que trazer paz, né?
Não, é verdade, porque senão um vai falar, não, eu estou de jejum, não quero porque eu estou de jejum. Né? Então tem que entrar em consentimento. E tem que ter um tempo determinado também, não pode se Exatamente. estender muito. A Bíblia diz isso, está na Bíblia. Está na palavra. Rodrigo está preocupado com o tempo. Só tem que ser bem... levantaram esse ponto, os homens já têm a contra-resposta, né? Um acordo entre o casal. Casal, é o seguinte, esposa, meia hora hoje, tá bom? Sem nada, porque estamos de jejum. Brincadeira. Então, o primeiro ponto pra gente, a gente precisa encerrar esse papo aqui, tá bom? Senão a gente vai ficar até 11 horas da noite. O primeiro ponto aí, o Vinícius já falou. O jejum é fome de Deus, é para Deus. É a ausência da presença de Deus. Por que devemos jejuar? Porque Ele está ausente, estou com muita saudade de Deus. Então eu preciso jejuar. Segundo ponto importante, porque o jejum ele é muito precioso. E talvez o jejum é a disciplina mais difícil de realizar. É por isso que temos dificuldade de jejuar. Se eu abrir aqui e perguntar para os irmãos quando foi a última vez que você jejuou, eu nem vou fazer essa pergunta, porque até eu vou ficar envergonhado comigo nisso. Entendeu? Ô pastor, A última vez que eu jejuei foi a semana passada e eu fiz um propósito de jejuar 3 vezes. Eu só consegui jejuar um dia só. Os outros dias eu falei, porque é bom demais comer, gente. É uma verdade, é bom demais comer. Pode falar, Igor. pastor, o Michael pediu para falar que não era ele que ia fazer a pergunta. Um amigo meu perguntou se quando você está jejuando, você pode falar para alguém que você está jejuando. Segundo o texto de Mateus, o jejum é algo íntimo. Mas esse é um jejum particular. Existem 2 tipos de jejum. Existem vários tipos de jejum. Existe o jejum coletivo. Eu vou falar dos textos aqui bíblicos, tem alguns aqui. Eu só anotei 25 pontos sobre o jejum, tá bom? Estou brincando, eu anotei 5, vai ser rapidinho. Mas, baseado em Mateus 6, Jesus fala quando jejuardes, Mateus 6,16, não vos mostreis entristecidos como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os homens vejam que eles estão jejuando. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perceba que Jesus já está falando que deve jejuar. Jesus está falando, quando vocês jejuarem, Jesus está falando, se for jejuar, está mandando, quando vocês jejuarem, põe óleo na cabeça e lava o seu rosto. O que significa isso? Não demonstre que você está no jejum, para que isso não venha estragar esse momento tão precioso. É claro que se você está em casa, é prudente você comunicar a sua esposa, para que ela não venha fazer aquele pudim de leite condensado, justamente naquela semana. Você tem que conversar com a esposa. A esposa é uma só carne, então em casa é bom falar, para até preparar o ambiente, porque daqui a pouco a mulher fez aquele bife, entendeu? Então já prepara a mulher, estou no período de jejum. Agora, não é bom ficar demonstrando para todo mundo, é muito particular isso, muito íntimo, é você e Deus. Não fica contando trombeta, mostrando para todo mundo, senão você já ganhou a sua recompensa e já mostrou que você está fazendo isso com motivação errada. Então, quando jejuardes, lave o seu rosto bem, fica com uma aparência boa. Pastor, Pode falar. só para reforçar isso daí, não que você não possa dizer que você está em jejum, né? Porque eu não disse que você não pode. Mas eu acredito que o foco aqui na palavra é para não tocar trombeta mesmo, para você não ficar recebendo, nossa, olha que santo, jejua de domingo a domingo, não isso. Mas às vezes a pessoa te oferece algo, você recusa uma vez, recusa 2 vezes, você recusa 3 vezes, a pessoa não está entendendo. Ô, irmãozinho de Deus, eu estou no propósito, Senhor. Você pode afastar esse cálice daqui, né? Não custa. Então, não que é proibido dizer, mas algo o que vai diferenciar. Qual que é a motivação? Receber honrarias humanas
Ou, na verdade, só para pararem de Os crentes insistir? têm um código, quando vão jejuar e percebem que está tendo algumas retaliações, já falam assim, estou no óleo, gente, estou no óleo. Os crentes mais antigos falavam assim, estou no óleo, gente, mulher, estou no óleo. Então, entendi, está jejuando. Mas o intuito de fato é esse, não ficar contando trombeta, você viver sua vida e vamos embora. Segundo ponto aqui, que é importante para o jejum, talvez aqui é o X da questão. O jejum ele é uma ferramenta poderosa para nos dar domínio próprio. Controle dos nossos desejos. O jejum vai te ajudar a controlar seus desejos, impulsões, sabe? Você tem então, controlar o alimento não é uma coisa normal. Está ali disponível para você, aquele alimento. Mas você declara, você determina que naquele período você não vai se alimentar. Você vai ficar sem se alimentar aquele período para quê? Isso vai te auxiliar, vai te dar domínio próprio. Quando você estiver diante da tentação, do pecado, de coisas do dia a dia, você vai ter poder, você vai ser fortalecido pelo jejum para dizer não. Na hora que a tentação bater na sua porta, não, eu não quero. Por quê? Porque você já exercitou através do que, gente? Do jejum. O jejum te dá essa capacidade de você dizer, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então esse é um ponto importante. Jesus acabou de conversar com a mulher samaritana, tocou na vida dela, João capítulo 4, aí os discípulos voltam com o pão e oferecem para Jesus. Jesus, o Senhor não mandou a gente comprar pão? Está aqui pão. Eles foram na cidade aqui, Jesus queria ficar sozinho com ela, né? E aí chegaram lá e Jesus falou, não, a minha comida é fazer a vontade do Pai. A minha comida é fazer a vontade de Deus. Olha só o foco de Jesus. Amém, gente? Então, o jejum vai te ajudar a dar autocontrole. Jovens, cadê os jovens aqui? Jovens, vocês precisam jejuar muito. Demais. Todo dia, só você. O jejum, ele é tipo de um treinamento. Ele vai... É algo que acontece no seu externo, no seu físico, que vai fortalecer o seu espiritual. Você vai conseguir justamente isso, controlar o seu corpo em algo físico ali que está acontecendo, para quando você estiver diante de uma situação que você às vezes está sensível a Deus, você enxerga que aquilo é algo espiritual e que vai te levar ao pecado, você consegue rejeitar isso com muito mais força, com muito mais intensidade. Então o jejum, ele te prepara, ele te dá condicionamento espiritual. Assim como o exercício físico te dá um condicionamento físico, o jejum ele vai te dar um condicionamento espiritual. É como se ele malhasse a sua alma, ele deixasse a sua alma forte, entende? Deixasse o seu espírito forte, para quando você enfrentar uma batalha, uma guerra espiritual, você está preparado para isso. E aí entra no terceiro ponto, o jejum é uma ferramenta poderosa para a área de libertação e milagre. Por isso que Jesus falou, existem certas castas de demônio, existe um nível de batalha espiritual que não podemos vencer se não tiver jejum e oração. Alguém tem alguma experiência nessa área aqui? Quer falar, Elias? Que Davi fez quando ele orou pelo filho que ele teve com Betseba, que veio uma sentença do profeta, queria morrer, e ele jejuou ali por aquela situação, para que não morresse. Mas mesmo assim ele morreu, mas jejuou. Depois que morreu, ele pegou, trocou, foi lá e comeu. Né? Eu acredito que também, está no Velho Testamento de Samuel, né? Isso aí vai entrar no terceiro ponto aqui que eu anotei. O segundo ponto é o autocontrole. O terceiro ponto é vencer guerras, batalhas espirituais. O jejum é importante para isso. Esther, a pastora Elia citou o texto de Esther. Esther estava vivendo um momento decisivo. E o que ela fez? Ela preparou o caminho através de uma convocação para o povo jejuar, porque ela iria conversar com o rei. Então, 3 dias antes de ela conversar com o rei, o que ela fez? Ela convocou o povo para orar naquele momento.
Ah, cidade de Nínive. Ele foi convocado até os animais daquela cidade jejuar. O rei daquela cidade convocou isso, até os animais jejuar. Esse jejum é o quarto ponto aqui. Esse jejum nos ajuda a preparar o caminho para o arrependimento. É o que o Elias falou. O jejum de Davi não foi apenas voltado para que a criança vivesse. O jejum de Davi estava relacionado a manifestar tristeza e arrependimento. Aí entra o caso também que aconteceu na cidade de Nínive. Deus usou o profeta Jonas e ele deu a sentença, juízo de Deus sobre a cidade. A cidade ouviu a sentença que a cidade fez. Meu Deus, nós precisamos pedir perdão a Deus. Então eles se humilharam, eles se arrependeram e eles praticaram o jejum. Então, também é um ponto importante para jejuar. O jejum também serve para demonstrar, pastor, uma demonstração de arrependimento. Tem um texto, assim, bem complexo do livro, lá em Isaías 58. Esse texto sempre me chamou muita atenção, do jejum que agrada a Deus, porque lá no texto está escrito assim: Senhor, nós jejuamos, nós buscamos a Ti. Fala até sobre a verdadeira adoração. Por que o Senhor não nos atende? Aí o Senhor responde naquele texto: no dia que você soltar o oprimido, no dia que você liberar isso, no dia que você fizer isso, no dia que você fizer isso, eu vou atender vocês junto com o jejum. É um texto maravilhoso também. Então tem duas formas aí, né? A forma de como eu sou, eu estou fazendo um jejum, mas eu estou oprimindo a pessoa que trabalha na minha casa, na minha loja. Eu sou um mau patrão, sabe? Eu sou um mau funcionário, mas eu estou ali no jejum. Aí de que forma esse jejum agrada a Deus? Existem esses dois contextos, esses dois extremos aí também, né? É um texto maravilhoso que vale a pena até ser falado sobre isso, viu? Vamos encerrar, eu quero só pontuar, vamos pontuar os 5 pontos aqui, para a gente fortalecer e encerrar essa noite, que eu já estou vendo que até eu mesmo estou abrindo a boca aqui. Mas tá bom, gente, o papo? Tá bom ou não? Quem me dá mais 5 minutos aqui? 5, 10, 15, 20. Vamos lá, primeiro ponto já foi declarado aqui. Qual que é o propósito do jejum? Para que ele serve? Primeiro ponto, quem lembra? Fome de Deus, se aproximar de Deus, a ausência da presença do Espírito Santo. E esse é o ponto importante do jejum, principal. Se não tiver esse, os outros são secundários. Esse é o eixo principal. Amém, gente? Amém? Segundo ponto que eu falei aqui, qual? Domínio próprio, autocontrole, exercitar o espírito, fortalecer os músculos da alma, os músculos do nosso espírito. Está fraco? Está caindo direto? Está arrebentado, caindo? O Adalécio está aqui, ó. Adalécio, pastor Rogério e o Adalécio fizeram um propósito de jejum, porque o Adalécio caía onde? Qual que era o seu pecado, Adalécio? As drogas. Ele chegou aqui e o pastor Rogério me ajuda, me dá um direcionamento. O pastor Rogério chamou ele. Vamos entrar no propósito de jejum. Vou jejuar junto com você. E você vai vencer isso. E a partir desse jejum, que foi uma ferramenta para autocontrole, ele conseguiu vencer. E glória a Deus pela vida do Adalécio. Amém, Adalécio? Então, glória a Deus, Adalécio. Faz tempo que não ouve, glória a Deus. Ouça, glória a Deus. Né? Então, autocontrole, gente. Quem está precisando aí controlar as suas impulsões aí? Quem se sente fraco? Quem está fraco? Fraco. A carne, a gente fala carne é fraca, mas na realidade a carne é forte, né? Mas é que quando a carne é forte é que ela está fraca. Então, a carne está dominando demais a nossa vida e a gente sempre fala isso. Jesus falou, a carne é fraca. Da forma que nós vamos matar a carne é fortalecendo o espírito. Você precisa jejuar. E aí eu dei o conselho para os jovens que estão caindo aqui na pornografia. Jovens que estão viciados em sites pornográficos. Você está aqui hoje nessa sala e não precisa levantar a mão. Probabilidade, eu falo isso não profeticamente, mas a probabilidade é 70% dos homens estão viciados em pornografia. 70% dos homens. Essa contagem foi bastante, eu acho, tem mais gente aí, entendeu? Por quê?
A carne está dominando. Vai vencer isso como? Mágica? Não. Lâmpada do Aladim? Tem lâmpada do Aladim? Vim no culto da terça-feira aqui pedir para o pastor colocar a mão. Pastor, ora por mim, uma oração muito forte, aquela oração. Meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Sabe essa oração? Não vai resolver. Simples assim. Você precisa jejuar para que, através do exercício do jejum, te dá autocontrole. Terceiro ponto, jejum é importante para vencer batalhas espirituais e é um caminho importante para o milagre. Amém, gente? Precisando de milagre de Deus, tem hora que você vai ter que ir para um nível maior. Quarto ponto, jejum é importante para nos ajuda para buscar respostas de Deus. Olha que interessante, Atos 13, 2 e 3. A igreja estava reunida em Antioquia e eles estavam orando a Deus, pedindo a direção de Deus para o futuro da igreja. E na hora que eles estavam jejuando e orando, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo tomou um deles em profecia e eles declararam: separe Barnabé e Paulo para a obra que eu vos tenho chamado. Olha só, eles estavam pedindo uma resposta de Deus e quando eles começaram a jejuar, no momento que eles estavam jejuando, Deus deu uma direção, uma resposta para eles. Quem está aqui, gente? Então qual é o quarto ponto? O jejum nos ajuda a receber respostas de Deus. Vai nos ajudar muito. Está precisando de direcionamento de Deus? O que Daniel fez? Daniel jejuou porque ele queria uma resposta. E o que ele fez? Orou e jejuou durante 21 dias, até que a resposta de Deus veio. E sabe por que Daniel jejuou 21 dias? Porque a resposta veio no 21º dia. Se não viesse no 21º dia, ele ia continuar jejuando até a resposta vir. Se a resposta viesse no 3º dia, já era, já tinha acabado o jejum de Daniel. Né? Então, não significa que tem que ser 21 dias, pode ser 40, 50, sei lá, até a resposta de Deus vir. E por último, o jejum demonstra tristeza e arrependimento. Amém, gente? Esses 5 pontos aí, tudo bem se anotou, legal, a gente comentou aqui, bacana, mas se você não praticar, se você não trazer para a sua vida, então o que você precisa fazer a partir de amanhã? Jejuar. Tem coragem de começar amanhã, gente? 3 pessoas, glória a Deus, Jesus, por essas 3 almas, aleluia. A gente precisa ter como hábito jejuarmos. A Bíblia não nos dá uma. Depois a pastora responde para ele que você tem uma questão dos seus remédios, então cada um dentro da sua necessidade. Mas para concluir nosso assunto aqui, para a gente fechar esse momento aqui, embora para nossa casa, eu e você precisamos ter o hábito de jejuar, trazer isso para a nossa vida. Cara, que geração a nossa? Nossa geração está podre, gente. A gente está longe de Deus. A geração antiga, eles jejuavam, eles tinham hábitos, mas nós, para jejuarmos, se o pastor não fazer a campanha do 7 de setembro, se o pastor não fizer a campanha do 7 de setembro para te motivar a jejuar, para lançar o propósito, mano, tem gente aqui que nunca ia jejuar na vida. Porque a gente só olha para essa questão de algum problema, causa impossível ou alguma necessidade. Então o jejum precisa ser prático na nossa vida. Então vamos encerrar, amém? Amém, gente? Fica de pé aí. Já que nós lançamos um desafio a semana passada, quero lançar um desafio com você hoje também. Não sei, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, mas você precisa iniciar isso. Colocar isso como
prática na sua vida. Feche seus olhos. Deus, não é emoção, não é baseado em sensações, mas nós entendemos que isso é uma necessidade. E aqui estamos, Senhor, depois desse tempo de conversa, reconhecendo que nós não estamos praticando isso nas nossas vidas. E te pedimos perdão, Senhor. E pedimos ao Senhor, Espírito Santo, nos ajuda, porque nós, de nós mesmos, não conseguimos. Mas pedimos ao Senhor, venha sobre a nossa vida. Deus, tem pessoas aqui que estão vivendo um inferno na sua vida. Tem pessoas que estão vivendo um tempo de solidão, um tempo de tempestade. E entrou aqui hoje pedindo uma resposta. Entrou aqui hoje pedindo uma direção. E o Senhor deu a direção. O Senhor nos deu a direção nesta noite. Agora o desafio é nós colocarmos em prática na nossa vida. Nós precisamos ser uma geração, Senhor, que pratique o jejum. Eu preciso estabelecer isso e colocar isso como uma disciplina. E disciplina é liberdade, Senhor. Disciplina é ponte. O jejum, Senhor, é o caminho para se aproximar de Ti, Senhor. O jejum me ajuda, Senhor, a demonstrar tristeza e arrependimento. O jejum, Senhor, é uma ferramenta poderosa, mas infelizmente nós negligenciamos isso. Não é falado nas igrejas, nós não insistimos com isso. Pedimos perdão ao Senhor e reconhecemos nossos pecados e erros, mas o Senhor não leva em conta o tempo da ignorância, mas o Senhor nos convida a nos arrepender. Então, Senhor, nós queremos fazer um compromisso de praticarmos semanalmente, Senhor, momentos de jejum diante do Senhor, Pai. Eu preciso disso, eu necessito, Pai. Então, aqui junto com os meus irmãos, e isso é muito importante porque todo voto que fazemos nos ajuda, ó Deus, nos empurra para que possamos praticar na nossa vida. E assim como o Rodrigo nos ensinou, nós precisamos começar. Então, a partir, Senhor, dessa semana, nós queremos começar isso na nossa vida, Pai. Queremos separar momentos na nossa semana para estarmos jejuando ao Senhor. Nos ajude, nos oriente, para que possamos, ó Deus, praticar isso e vivemos para a sua glória e construirmos o lugar para a sua presença, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quem pode aplaudir Jesus bem forte? Vamos lá, gente, dá um sorriso aí para ficar legal, vai, dá um sorriso aí, porque esse tema jejum deu até fome na gente, entendeu? Então vamos lá, vamos felizes para casa, e quando você jejuar, lava bem seu rosto e vamos para cima, glória a Deus, e prepare-se para viver o mover de Deus na sua vida, aleluia, glória a Deus, levanta sua mão para o céu, aleluia, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e que a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a gente hoje. Quem crê, declare. Deus te abençoe.